Olá, meu nome é Rosane. Eu vim aqui hoje ensinar para vocês um pão de milho. Esse é o pão de milho de antigamente. Minha mãe fazia, minha avó fazia, minha bisavó, então vem lá dos antepassados, né? Vem de geração em geração e é um pão que a gente sempre tem na família, que vem passando de mãe para filha, né? E agora até minha filha, eu estou ensinando ela. Então esse pão é um pão muito simples, né? Antigamente a gente tinha muito pouco recurso na lavoura, a gente morava no interior, né? Então a gente fazia esses pão assim que era mais, na época não tinha muito trigo também, né? Então a gente comia muito pão de milho. E hoje em dia, nós aqui ainda mantemos esse costume, essa tradição do pão de milho, né? Então eu queria passar para vocês um pouco da nossa história, né? Do pão de milho. Então eu separei os ingredientes, que são a farinha de trigo, que vai junto com o fubá, né? Que é a farinha de milho, nós chamamos, mas é o fubá. Aí vai 2 ovos, o fermento, sal e banha. Na verdade, eu ponho banha e ovos hoje, né? Porque a gente... Mas antigamente nem isso eu botava. Eu botava só farinha de milho e fazia com farinha de trigo e fermento. Então hoje a gente já mudou um pouquinho, né? Mas fica bom igual, a receita fica ótima. Então para começar a receita, a gente tem que primeiro fazer o quê? A gente tem que escaldar o fubá, né? Porque o fubá, ele cru, ele não é bom. Então a gente escalda. Aí aqui eu coloquei 250 gramas de fubá e eu vou colocar aqui 900 ml de água fervido. A gente escalda, porque daí fica um pão mais macio, né? A farinha, ela vai ter que esfriar, né? Por causa que os ingredientes, que nem o ovo, o fermento, não pode botar aqui quente. Um pouquinho, né? 250 gramas, mas olha como é que ele incha, ele vai absorvendo a água e ele vai crescendo, ele vai ficando bastante, né? Então por isso que não pode colocar muito fubá. Porque se tu não colocar muito, ele vai pesar o pão e o pão vai abaixar na hora de assar. Então, agora depois que coloquemos todos os ingredientes, menos a farinha. A farinha, então eu vou colocando aos poucos agora. E agora é aquela hora, né? Que a gente coloca a mão na massa, literalmente, né? Porque não tem como fazer pão com a colher. Então vamos botar a mão na massa. Vamos ponhando aos poucos a farinha e vou mexendo com a mão, então. Eu não peso nada, eu pesei para passar a receita. Só que a gente faz assim a rumo, né? A gente já faz sempre. Então a gente calcula nos olhos mesmo, assim no olho, né? E vai fazendo. Eu só pesei. Outra coisa é bom que todos... Hoje em dia quase todo mundo tem uma balancinha em casa, né? E eu tenho balança que eu faço várias coisas, salgado, né? Então eu tenho a minha balança. Mas se não tem a balança, você pode sempre colocar a farinha, 3 por 1. 3 de trigo por 1 de fubá, né? Então é 3 por 1 assim a receita, mas melhor é pesar, né? Então eu sempre aconselho, né? As minhas amigas, tudo a comprar uma balancinha, porque a balancinha, ela é muito útil na cozinha para... Então, voltamos agora de novo, porque deixamos a massa para crescer, né? O pão cresceu, ele ficou mais ou menos 40 minutos. É que depende muito de cada região, porque a gente está aqui no sul, ainda está fresquinho, hoje não está tanto. Mas depende da região. Então, o que aconteceu com a massa? Ela meio dobrou de tamanho, né? Dá pra ver aqui que ela dobrou. E agora a massa fica mais elástica, entendeu? Depois que ela cresce, ela fica essa massa assim elástica. Agora eu vou enformar esse pão. Bom, eu vou colocar em 2 formas aqui, porque nós gostamos de pão maior, assim, né? Que é pro nosso consumo esse pão. Minha filha tem a padaria, ela faz para vender em formas menores, né? Mas eu gosto dessa forma que é larga. A gente vai deixar o tamanho dela na descrição do vídeo, né? Se você quiser fazer essa... Eu vou colocar bastante massa, porque daí vai ficar um pão bem grande, né? Ele é assim... Aqui no caso ele vai render 2 formas. Mas talvez as suas formas vai render umas 3 formas, bem tranquilo. Porque daí eu gosto, assim, Fernanda, bem grande, né? E a gente... Quando corta um pão, a família toda come, e é bastante... A gente come com nata e melado, né, Fernanda? Sim, a gente adora comer pão com nata e melado. Então dá pra ver aqui, ó, que deu bastante massa, né? Não é pouca massa que tem aqui dentro, porque eu dividi só em 2, essa receita em 2 formas. Claro que essas formas são maiores do que as tradicionais, né, de pão. E agora, gente, como é tão grudento, né, fica esse grude,
eu vou fazer o quê? Eu vou despejar um pouco de água na bacia que eu tava a massa. Vou molhar minhas mãos, né? E vou alisar aqui com água, sabe? Com a mão molhada, que é pra ficar bem lisinho em cima, né? É bem assim mesmo, tá, gente? É mão na massa, literalmente. Então tá. Aqui, ó. Deu quase chegou na borda, mas ela não pode chegar na borda porque quando cresce, né? Ela cresce pouco, ela não cresce muito agora. Porque ela já cresceu, já descansou 40 minutos, né? Então agora não vai crescer muito. Ah, lembrando também que vocês podem fazer elas para vender, tá? Aí verdade. provavelmente na região de vocês, pão de milho assim caseiro, esses bem de antigamente. Na verdade a gente mora numa cidadezinha do interior, bem pequena, né? E aqui o povo, a maioria é descendente de alemão, eles gostam muito de pão de milho. Então minha filha, ela tem uma padaria, né? Uma pequena padaria, onde que ela vende bastante esses pães aqui, né? Não tem química, né, gente? Porque não desmerecendo as padarias, né? Mas é um pão completamente sem química, sem conservante, sem antimofo, né? E que eu acho que isso importa muito na saúde da gente. Nós costumamos comer coisas mais saudáveis, apesar que não é fitness, né? Mas é muito saudável, não tem... O fato de não ter conservante já é muito bom. Aqui, os pães estão aqui e vão crescer agora até chegar na borda. Tá? Eu vou voltar eles pro forno, vou colocar eles no forno agora para crescer, porque eles não posso tampar eles com o pano. Já deixei descansar, né? Mais um pouco, que eu falei que até chegar na borda assim o pão. Eu coloquei ele crescer aqui dentro do forno, por causa que não dá para pôr o pano em cima, né? Então agora eu vou tirar ele, já dá para ver que ele cresceu até na borda, ó. Ele tá bem grandinho assim, né? Não pode crescer muito. Vou colocar meu forno em 250 graus. Vou colocar o acendedor inferior e o superior também, né? O dourador vai ficar ligado, porque esse pão de milho ele tem que ser com o forno bem quente, porque ele tem que assar bem. Inclusive ele fica meio escurinho por fora, mas é normal, porque daí depois a gente coloca um plástico, um pano e deixa ele suar, e daí ele fica macio. Mas ele vai ter que ficar com uma cor bem, né? Vamos pensar que tá queimado, mas não tá. Então agora eu vou esperar aquecer o forno. E daí eu vou colocar os pães assar. Eles vão ficar no forno mais ou menos uns 45 a 50 minutos, em 250 graus. Com o douradouro ligado, uns 15 minutos a 20. Quando vê que tá amarelando em cima, daí eu desligo o superior, o douradouro, né? Que é o aquecedor superior. Você passou 30 minutos que o pão tá no forno. A parte superior já tá marronzinha. Então você pode desligar o aquecedor superior, deixar mais uns 10 minutos com a parte inferior ligada. Aí já vai ficar pronto nosso pãozinho. Nosso pão tá pronto. Depois de 40 minutos no forno, o pão já ficou assim, ó. Tá vendo? Esse é o pão de milho de antigamente. O pão que tinha bastante substância, né? Tem, né? E ele fica essa cor aqui, mas é porque ele tem que assar bem, por causa que o fubá é uma coisa que tem que assar bem, né? Não pode ficar cru. Então ele fica assim, nessa cor, mas é assim mesmo que eram os pão. Até mais preto, né? Porque antigamente assavam nos fornos de barro, que fazia fogo e assava com bastante fogo no fogão lá fora, que fazia de barro, queimava mais. Hoje a gente tem esse forno elétrico que é mais, né? Mas então, esse pão, ele fica assim, ó, gente, bem macio. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem melhor, tá? Olha, fica muito macio, ó, tá vendo? Muito macio, fica muito bom. Tá vendo, ó? Ó. Muito bom. E o que eu fiz? Quando eu tirei do forno esse pão, eu embalei nessa sacolinha, ó. Eu coloquei quente aqui dentro da sacolinha, porque coloquei na sacolinha os pão e tampei com uma toalha de mesa, para ele suar. Ele vai suar e para ele ficar um pão mais macio por fora, porque ele fica cascudinho, né? Por causa da caloria e do tempo de assamento. Mas daí coloca na sacolinha e tampa com uma toalha de mesa. Aí depois ele vai ficar assim, macio desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Muito bom, gente, esse pão. Então essa foi uma receita de antigamente que eu ensinei para vocês hoje, né? Comer com melado, com uma nata. Então, esse foi o primeiro vídeo do meu canal que eu fiz, que a gente tá fazendo hoje, que eu fiz. Minha filha faz esse pão para vender na padaria, que a gente ensinou ela faz.
vende muito bem. Nós moramos aqui na cidade do interior, então tem uma boa aceitação até para você vender, se você quiser vender, porque não é todo mundo que conhece, né, esse pão de antigamente, né? Um pão bem saudável. Então é isso aí, gente. Compartilha meu vídeo e dá um joinha aí no canal, né? Pra gente poder passar mais vídeo para vocês. Compartilhe com amigos de vocês. Então fica com Deus. Beijinho para todos.